2 Coríntios, capítulo 9. Segundo Coríntios, capítulo 9. Vamos ler aqui a partir do versículo 8. O texto diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla confiança, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém? Todos conseguiram acompanhar? Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor, para ser ministrado pelas Tuas verdades. E Te pedimos, Espírito Santo, conduza-nos, Pai, nesta hora. Pega em nossas mãos e leva-nos, Deus, à compreensão de assuntos e questões na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia, daquilo que nós precisamos fazer para avançar com confiança e com uma paz que excede todo entendimento. Senhor, eu Te peço, mas também eu Te agradeço, em nome do Senhor, e toda a igreja diga amém. Amém. Amém e amém. Tome o seu lugar. Nós iniciamos essa ministração falando a respeito de um balanço que nós precisamos fazer. Um balanço da nossa vida, avaliar a maneira como caminhamos, avaliar os nossos valores, avaliar os nossos princípios, avaliar os nossos temores, avaliar os nossos resultados, ter a capacidade de observar como estamos andando, como vai a nossa embarcação. Se da maneira como chegamos, estamos de fato alcançando o ponto e o objetivo pelo qual nós partimos. Se verdadeiramente nós estamos prosseguindo e crescendo em toda esta caminhada. E primeiramente, eu trouxe alguns instrumentos, algumas referências, para nos auxiliar nesta avaliação, para que a nossa avaliação seja uma avaliação por uma ótica bíblica, uma avaliação segundo uma perspectiva divina, e não segundo os instrumentos que o mundo dá, segundo os instrumentos que os técnicos dão, que alguns são muito bons, são bons demais, mas segundo instrumentos pautados na palavra do Senhor. E a primeira referência que deve guiar a nossa perspectiva e a forma de olhar a maneira como caminhamos, é ter a convicção se nós estamos caminhando e compreendendo que Deus, Ele restaurou e restaura a nossa identidade, para que não venhamos a fazer planos, projetos e sonhos equivocados, para que possamos seguir numa caminhada de convicção no Senhor Jesus. A segunda observação que eu fiz é se nós temos a certeza e a convicção da nossa autoridade em Cristo Jesus, que Cristo Jesus, Ele nos enviou,
e nos enviou debaixo desta autoridade, nos enviou debaixo de uma ordenança. Ele recebeu toda a autoridade, então debaixo desse governo Ele nos enviou. Então, se temos uma identidade restaurada, uma identidade que não quer andar sozinho, que não quer viver uma vida libertina, tomando a sua própria vontade, escolhendo os seus próprios propósitos, mas vivendo os propósitos de Deus, desejando e alcançando aquilo que Deus quer para nós, com certeza estamos debaixo desta autoridade e podemos caminhar com confiança, declarando em nome do Senhor Jesus Cristo sobre o nosso caminho, sobre esta mesma autoridade que nos respalda. Porque se andamos debaixo de princípio, a nossa palavra, o nosso caminhar é respaldado pelo Espírito Santo de Deus. O nosso caminhar é respaldado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos entenderam isso? Quantos creem nisso? Amém? E nesta manhã eu quero falar a respeito da provisão que vem da parte do Senhor. Porque se você tem um projeto, um sonho, algo, é necessário olhar para esse projeto, olhar para esse sonho, seja de qual natureza for, seja de uma transformação pessoal, algo que você sabe que precisa mudar, crescer, para que a tua caminhada com Cristo seja uma caminhada correta, uma caminhada ascendente, seja o sonho de dar mais condições para a sua família, o sonho de sair do lugar onde você trabalha e abrir um próprio negócio, seja o desejo de ver a sua família sendo transformada. Eu não sei, irmãos, quais sonhos têm povoado os seus pensamentos. Eu não sei quais são as inquietações que fazem com que você se sente e planeje e coloque isso diante de Deus e diga: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver uma realidade diferente nessa área, naquela área, nesse setor da minha vida, eu quero caminhar de uma forma diferente. Eu quero te dizer que se você caminha buscando a identidade de Cristo Jesus, você é um bem-aventurado. Se você caminha debaixo desses princípios, a autoridade de Cristo Jesus está sobre você. Então você pode abrir a tua boca com confiança. Você pode abrir a tua boca com confiança e declarar em nome do Senhor Jesus. Amém? E se você caminha nesse princípio, você precisa ter a plena convicção de que a mesma autoridade que te respalda para caminhar é o mesmo autor, é o mesmo Cristo que é a tua provisão. Cristo é a tua provisão. Cristo é a tua provisão. Caminhamos, às vezes inquietos com a nossa identidade, Deus vem e restaura. Caminhamos, às vezes com falta de confiança, por não achar que somos dignos de falar com tanta autoridade, mas essa autoridade não vem de nós, essa autoridade vem de Deus. Porque Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E também caminhamos às vezes preocupados com a provisão, preocupados se aquilo que desejamos, se aquilo que o nosso coração almeja, se de fato chegaremos ao final, se de fato quando for necessário alcançaremos aquilo que é necessário para ter o êxito que o nosso coração tanto deseja, o nosso coração tanto almeja. A provisão do Senhor é o próprio Senhor. A provisão de Jesus Cristo é o próprio Cristo. Porque não são as circunstâncias que necessariamente nos favorecem, não são as palavras que verdadeiramente nos aquieta, mas algo que precisa aquietar o nosso coração é a palavra de Cristo Jesus que diz: vai, meu filho, que vai dar tudo certo. Vai, meu filho, que eu estou contigo. O texto que lemos aqui em 2 Coríntios é um texto muito interessante. Uma outra versão diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça
lhes seja acrescentada. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, contribuiu, deu aos seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao semeador e o pão ao que semeia, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Quantos aqueles que dizem amém? Quantos aqueles que dizem, pastor, pega essa palavra em nome do Senhor Jesus. O Senhor é a tua provisão, meu irmão. O Senhor é o teu sustento. O contexto dessa referência é logo após o momento do Pentecoste, logo após a salvação de inúmeros daqueles que se converteram, aceitaram a Jesus, entenderam, receberam a Cristo Jesus e viveram uma transformação, viveram uma mudança, um renovo no Senhor. E nesse contexto, nessas circunstâncias, toda aquela nova congregação que estava ali em Jerusalém, passado aquele momento, passado aquele tempo, era necessário retornar para a sua casa, era necessário retornar para os seus afazeres, era necessário voltar a trabalhar. Mas toda aquela nova igreja precisava também ser instruído na palavra, precisava também ser formado nos princípios, nos propósitos do Senhor. E ali estava um problema, ali estava uma situação, ali estava uma questão: o que fazer? Despedir toda esta igreja para que volte do lugar onde vieram, sem que ao menos receba a instrução da palavra e já voltem capacitados? Ou permanecer com eles aqui? E como sustentar toda essa congregação? Como sustentar todo este povo? Como agora manter essas pessoas aqui? E o mais impressionante, estamos falando de discípulos que ao longo da caminhada com Jesus não tiveram a confiança necessária para crer que Jesus era a provisão. Deus veio e multiplicou os pães e os peixes, e eles, atemorizados, disseram: despede o povo, para que no meio do caminho possam comer alguma coisa. Passou mais o tempo, Jesus vem e opera uma segunda multiplicação, e novamente, eles atemorizados, eles inquietos, não crendo, apesar de já terem visto aquilo que Jesus fez, eles novamente titubeiam diante das circunstâncias. E mais à frente, Jesus os adverte: ora, vocês viram a primeira multiplicação, vocês viram a segunda multiplicação e ainda continuam inquietos, ainda não creem. Mas veja, em pleno Pentecoste, em pleno agir de Deus, os discípulos aprenderam. E eles estavam agora diante de uma situação: ou caminhavam segundo uma perspectiva que eles já conheciam, ou tomavam a decisão de crer que o Senhor traria a provisão para aquela igreja. Nessas circunstâncias, apóstolo Paulo começa a fazer uma campanha, começa a ir pelas igrejas da Galácia, das igrejas da Macedônia, da Acaia, e lá pelo distrito da Ásia, e fazer toda uma campanha para levantar recursos, e esses recursos atenderem a toda esta igreja que estava agora sendo instruída, estava sendo capacitada, porque viveram algo sobrenatural, mas precisavam ser consolidados na palavra de Deus. Então, exatamente nesse momento, apóstolo Paulo envia a carta aos Coríntios, envia a carta àquele povo e anuncia
a verdade àquele povo. Aquele povo já estava esperançoso, já havia uma expectativa no seu coração de contribuir. Já havia um interesse no seu coração para colaborar, para que essa nova igreja, ali em Jerusalém e na Judéia, pudesse ser instruídos na palavra. Apesar da perseguição de Herodes, que vinha por todos os lados, perseguindo os cristãos, a igreja permaneceu firme, permaneceu no propósito. Haviam judeus nacionalistas, radicais, que vinham provocando algumas ações até de terrorismo contra o Estado, contra o governo vigente. E Herodes vinha para matar, e para aniquilar, e para prender, e fazer atrocidades com cristãos naquele tempo. Apóstolo Paulo vem com uma palavra aos coríntios, e aquele povo, já tomando conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém, já tomando conhecimento das maravilhas que Deus estava operando naquela cidade, consciente das histórias que Deus já havia operado, não, dessa vez eu vou fazer parte da provisão, eu serei o milagre desse povo, eu serei a provisão que esse povo precisa. Então, antes que alguém fosse para colher todas as ofertas que seriam distribuídas para aquela nova igreja ali em Jerusalém, eles já estavam com o seu coração ardendo e sedentos para ofertar e para colaborar com aquela igreja local, com aquela nova igreja que surge. Assim ele anuncia, vamos ver aqui uns versículos anteriores. Assim ele anuncia no versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aqui ele começa a trazer a referência a respeito da provisão de Deus, a respeito daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Deus queria fazer e faz e fez naqueles dias. Deus faz nos dias de hoje, mas fez naqueles tempos. Deus, da mesma forma que opera nos dias de hoje, Deus operou naqueles dias. Mas será que a questão é a provisão? Porque Deus, ele continua sendo o provedor das nossas vidas. O Senhor, ele continua sendo aquele que provê cada uma das nossas necessidades. Será que para nós a questão é a provisão? Porque às vezes temos isso como uma informação, mas quando a coisa pega, quando estamos ali para viver certas situações, será que a questão é mesmo a provisão? Será que a questão não é uma questão de confiança, de crer que a provisão virá, de crer que Deus vai operar verdadeiramente e virá a provisão diante daquele contexto? Deus, ele continua sendo provedor, mas será que nós confiamos na provisão de Deus? Ainda que nosso coração se perturbe diante das circunstâncias, será que nós confiamos que Deus virá com a sua provisão e derramará sobre você, sobre a sua vida, sobre cada um dos propósitos e áreas da sua vida, aquilo que você necessita? Irmãos, verdadeiramente, é um desafio para cada um de nós caminhar com confiança. Às vezes vivemos uma tribulação e no final a provisão vem, mas talvez não precisássemos andar tão inquietos, andar tão atribulados, tão com ausência de paz. Poderíamos caminhar com confiança, certos de que Deus, ele derramará sobre a nossa vida
cada uma das nossas necessidades. E Deus, Ele quer nos ensinar, Ele quer me ensinar, Ele quer te ensinar a caminhar com confiança. Ele quer nos ensinar a caminhar com esta convicção. A convicção de que Ele é a provisão. Caminhamos numa realidade, somos criados debaixo de uma cultura, debaixo de uma sociedade que nos ensina: não confie. Não confie no seu esposo ou na sua esposa. Não confie no seu esposo, trabalhe por si mesma. Seja independente. Porque hoje ele te ama, mas amanhã não confie. Não confie na sua esposa, porque mulher é muito dissimulada. Ela sabe esconder mais do que os homens. Não confie. E alguns usam até a palavra de Deus: guarda teu coração, não confie. Não confie nos seus amigos, porque eles são traiçoeiros. Não confie no seu líder, porque ele não está preocupado com você. Não confie no seu pastor, porque é muito fácil falar, difícil é viver. Filhos, não confie nos seus pais, porque eles fazem parte de uma outra geração, eles fazem parte de um outro tempo. Ele não sabe exatamente o que está por vir nos dias de hoje. Ele te tolhe, ele diz que não, mas meu pai não sabe de nada. Não confie. Essa é a palavra da nossa sociedade. Guarda o teu coração, cuida de ti mesmo. Às vezes vamos para a palavra e extraímos certas convicções, certas certezas, não pautada numa ótica bíblica, mas pautada numa cultura humana. Lemos a palavra do Senhor que diz em Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Olha lá, até na Bíblia está dizendo: maldito o homem que confia no homem, enquanto que o que o texto quer dizer é: maldito o homem que confia em si mesmo. Mas é conveniente trazer uma perspectiva que atende a uma expectativa minha. É da nossa natureza desenvolver uma certa peculiaridade, uma certa habilidade para olhar para um irmão, olhar para uma irmã, olhar para um ente querido, olhar para alguém e dizer: olha, nesse daí eu não confio. Eu não sei. Não bateu. Já ouviu isso? Eu não sei o que é. Eu sei. Aqui dentro fala que eu não devo confiar em fulano, que eu não devo confiar em ciclano. E quer saber, é uma habilidade que vem da nossa natureza, de autoproteção, de autopreservação, de autocuidado. E até certo ponto isso é bom, porque vem lá um lacaio, enviado do inferno, e aí você dá um drible dele, dá a perna nele. Não falei que isso serve? Mas aí vem um abençoado que só quer te amar, só quer te agradar, só quer ser bênção na sua vida. E o que é que você faz? Com o mesmo peso, você esmaga. Porque nós precisamos nos proteger, porque nós não podemos confiar. A necessidade de construir um muro ao nosso redor e de dizer: aqui ninguém entra. Vou pegar um pedaço de vara e vou cruzar em torno de mim. E vou declarar: quero ver o corajoso que passar por essa linha. E por essa ótica natural, por uma cultura que está aí.
nós conduzimos a nossa vida e como confiar em Deus. Como de uma forma prática, de uma forma no nosso dia a dia, obediência, tá? Como no nosso dia a dia, nós podemos verdadeiramente confiar em Deus? Se Deus é aquele que eu não vejo, se Deus é aquele que eu não toco, se eu não conheço os hábitos de Deus, se eu não conheço os seus costumes, como eu posso crer que Ele será a minha provisão? Talvez essa informação é algo que fica no campo das ideias, mas no contexto prático é você que toma as decisões. Talvez confiar em Deus é algo que está na sua mente, mas ainda não desceu para o seu coração. É algo que não alcançou as suas mãos, seus pés. É algo que ainda não te comprometeu. Sabe, quando se você obedece a Deus, você corre o risco de dar tudo errado. E aí quando você se vê nessa situação, será que eu confio, será que não? Será que eu coloco isso em risco ou será que não? E às vezes vivemos atribulados, sem necessidade. Porque apesar da nossa falta de confiança, apesar da nossa falta, Ele continua sendo a nossa provisão. Apesar das nossas inquietações, da perturbação que nos tira do lugar da intimidade, da perturbação que nos tira no lugar do sossego, sabe o descanso? O descanso que você entra enquanto Deus opera, o descanso que você entra enquanto Deus batalha por você, aquela declaração que diz: Deus é aquele que guerreia as minhas guerras, aquele que luta as minhas lutas. Enquanto eu durmo, o Senhor, Ele derrama sobre mim, assim como diz o texto, aos seus Ele dá, enquanto dorme. Será que conseguimos encontrar esse lugar de confiança? Ou será que recebemos sempre alguma coisa de Deus já? Deus, Tu não me ouves, enquanto Deus está trabalhando. Deus, onde Tu estás? Assim como diz o salmista, em diversas situações. Oi, salmistas, em diversas situações. Porque o Senhor não me vê, enquanto os meus inimigos se levantam contra mim. Assim diz os salmistas. Onde está a sua provisão? Se eu vejo o ímpio se enriquecendo e eu aqui passando por essa tribulação. O Senhor, Ele quer nos levar a um caminho de confiança. O Senhor quer nos levar a um caminho em que podemos descansar nele. Podemos repousar e ter uma perspectiva segundo Deus, não segundo a cultura dos nossos dias. Aprender a caminhar e ser equilibrado na nossa sensibilidade. É bom? É. Porque se eu não tenho, qualquer um passa a perna na gente. Mas se eu tenho demais, o que acontece? Eu afasto todo mundo de mim, inclusive Deus. Provisão. Provisão. É isso que Deus nos ensina. Ele nos ensina a crer que Ele é a provisão. E eu quero, irmão, que você entenda que é diferente olhar para a provisão e olhar para o recurso. Porque quando eu olho para o recurso que eu tenho, seja na sua empresa, você tem um recurso humano, seja você com as suas finanças, você tem uma seguridade profissional, seja você que recebeu uma herança, e lá tem na conta bancária um valor, seja você que tem um amor incondicional,
Uma coisa é você crer no recurso, porque para isso eu não preciso ter fé. Eu preciso de fé para crer na provisão. Para crer naquilo que eu estou vendo, eu não preciso de fé. Eu preciso de fé para crer que apesar dos meus olhos não veem, o Senhor trará aquilo que eu preciso. Apesar dos meus olhos não enxergarem, eu verei a provisão do Senhor. Enxergamos na palavra do Senhor diversos momentos em que Ele nos leva ao momento de confiança. Porque crendo ou não, Ele continua sendo a provisão. Crendo ou não, Ele continua sendo fiel. Crendo ou não, Ele continua sendo amor. Crendo ou não, Ele continua sendo Deus. Mas não basta ser Deus. É necessário que nós reconheçamos que Ele é Deus. Não basta ser a provisão. É necessário que nós reconheçamos que Ele é a provisão. Não basta Ele ser amor. É necessário que nós reconheçamos que Deus é amor. E é na nossa vida, é nas nossas experiências, é na oportunidade que temos de dizer: eu vou confiar em Deus. Eu vou crer que a provisão que eu preciso, Ele dará para mim e para a minha família. Nós podemos observar aqui, Êxodo capítulo 5, que diz: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que celebre-me uma festa, aonde? No deserto. Veja que Moisés já havia fugido daquele lugar, porque matou um soldado egípcio. Mas agora ele retorna com uma confiança e com a certeza de que Deus é a sua provisão e que ele não seria aniquilado diante de Faraó. Veja que depois que ele está debaixo, que ele tem a sua identidade restaurada, quando ele tem um encontro com Deus na sarça ardente, aquela sarça, aquele lugar representa o lugar de restauração da identidade. Mas também aquela sarça ardente representava o próprio Moisés. Porque apesar das provações, apesar do fogo, a sarça não se consumia. Então Deus restaurou a identidade de Moisés e ele teve confiança para ir para o meio daquele fogo que era o Egito. E ter a confiança de que a provisão de Deus não faria com que ele fosse consumido pela espada de Faraó. Aquele povo foi retirado do Egito e levado para o deserto. E aí? E depois? O que eu faço no deserto? Depois que eu saio desse lugar onde eu tenho que comer, onde eu tenho que vestir, onde eu me visto de ouro, e vou para o deserto e celebro a festa, tá bom, acabou a festa, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Onde está a minha seguridade? Onde estão os meus recursos? Eu não enxergo nada. Mas é exatamente nesse momento que Deus começa a ensinar aquele povo o que é a provisão. Deus é a nossa provisão. Mais à frente, Deus vai até Abraão e anuncia para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Como é que é? Como é que funciona isso? Sai da minha terra, dos meus recursos, sai da minha parentela e eu ir para um outro lugar que eu nem sei qual é, mas que o Senhor vai me mostrar. Confiança. O Senhor quer nos ensinar a confiar nele. O Senhor Ele quer nos ensinar a descansar no Senhor Jesus. E ter a convicção se a gente caminha debaixo de princípio. Se a gente tem
a autoridade que vem do Senhor Jesus. Nós temos o próprio Jesus. E se nós temos o próprio Jesus, nós temos toda a provisão que nós precisamos. Toda a provisão que nós precisamos. No Novo Testamento, nós enxergamos ali a comissão dos 70. Jesus prepara, orienta, anuncia. Abra aí em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu trabalho. Amém, só até aqui. Então veja como Jesus estava orientando os discípulos para caminhar em confiança. E a sinceridade de Jesus, e a verdade com que ele diz: olha, eis que te envio como ovelhas no meio de lobos. E se não bastasse o perigo à frente anunciado, ele diz: olha, você não vai levar nada. Você não vai levar bolsa, nem alforge, nem sandália. Porque eu sou a sua provisão. Eu sou aquilo que você necessita. Eu sou aquilo que você necessita. Vamos para Mateus capítulo 28. E para encerrar, versículo 19 e 20 diz: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Na comissão dos 70, Jesus orienta os seus discípulos, avisa o que eles vão receber na frente, mas no final ele vai com aqueles discípulos, ele caminha com aqueles discípulos, ensina aqueles discípulos, e no final eles se maravilham,
Porque agora não apenas Jesus era aquele que operava milagres, mas agora eles estavam também operando milagres em nome de Jesus. No final, antes da ascensão, estava toda aquela pequena congregação ali presente. Jesus prestes a ascender aos céus, e descer os anjos, anunciando: olha, para onde estás olhando? O Senhor um dia voltará para recolher a sua igreja. E exatamente nesse momento, prestes para acontecer, Jesus vira para os seus discípulos e diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar. E por fim, ele diz: eis que estou convosco até a consumação do século. Eu não sei, irmão, quais são os sonhos e os projetos, os desejos que te incomodam ao ponto de você colocar isso diante do Senhor, para que isso seja uma verdade na sua vida. Mas eu quero te dizer que mantenha Jesus Cristo à frente de cada um dos teus sonhos. Porque quando você faz isso, você tem a garantia de sucesso. Quando você faz isso, você tem a convicção de que a provisão não virá, mas a provisão já veio. Você tem a certeza e não vai andar inquieto no seu caminho, apesar da provisão vir, apesar de Deus continuar abençoando, porque Ele é um Deus provedor. A gente segue os princípios, mas o coração não se inquieta. A gente fala com autoridade, mas aquela dúvida nos toma. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoa. Mas Deus, Ele quer nos levar para um outro nível. Deus, Ele quer te levar para um outro nível. Ele quer te levar para esse lugar de descanso, esse lugar de consolo, esse lugar de confiança, esse lugar onde você não se perde nos seus próprios pensamentos, esse lugar onde você não é assolado e açoitado pelas circunstâncias que te negam e que te falam contra tudo aquilo que a palavra e as escrituras te chamam a viver. Abaixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Fala com Deus. Identidade, autoridade e provisão. Identidade, autoridade e provisão. Identidade, autoridade e provisão em Cristo Jesus. Fala com Deus nessa manhã. Fala com Deus essa manhã. Fala com Deus. Conversa com Ele. Fala para Ele: ah, Deus, eu não sei confiar. Estou muito acostumado a não confiar. A palavra de Deus nos ensina a não confiar em nós. E a gente não quer confiar nas pessoas. A gente não quer confiar em ninguém. Como confiar em Deus que não vemos, se não confiamos nas pessoas que vemos? Como nos lançar de braços abertos num Deus que não estamos enxergando, se não conseguimos confiar nas pessoas que convivem conosco, que andam conosco, que às vezes pagam o mesmo preço que a gente? Como confiar? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Fala o coração do Senhor Jesus.
Me chama pra perto, pois só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, pois só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Eu sei que depender conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, pois só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. Pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
Quieta minha alma, faz meu coração ouvir. Me chama pra perto, pois só assim eu não me sinto só. Vamos colocar de pé. O que é que você precisa entregar ao Senhor Jesus? O que é que você precisa colocar aos pés do Senhor Jesus? Faça isso agora. Faça isso agora. O que é que você precisa? Ele é a tua provisão. Deixa Ele entrar nesse lugar secreto. Deixa Ele entrar nesse círculo aí. Coloque Ele no lugar mais importante da sua vida. Coloque Ele no teu coração. Coloque Ele no seu coração. Diga para Ele: Senhor, toma, toma. Toma, Senhor. Eu quero te entregar esse sonho. Eu quero te entregar esse projeto. Eu quero te entregar essa inquietação. Eu quero te entregar esse desejo. Eu quero te entregar o meu milagre, Senhor. Porque eu creio que o Senhor trará a provisão que eu preciso. Eu creio que o Senhor derramará sobre mim tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo que eu preciso para passar por aqui. Para passar por aqui. Você não pode passar, meu irmão, por aqui sem o Jesus. Você não pode iniciar e viver o ano de 2019 anunciando Cristo com a tua boca, mas negando Cristo com as tuas mãos, negando Cristo com as tuas atitudes, negando Cristo com o teu coração, dizendo: olha, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não consigo confiar. Deus sabe disso. Ele sabe disso, Ele te entende. Ele te entende. Mas Ele quer te ensinar a confiar. Ele quer te ensinar a descansar. Ele quer te ensinar a passar e a passar por cada uma das adversidades da sua vida. Por cada uma delas. Por cada uma delas. Que Deus te abençoe. Que a paz que excede todo entendimento possa inundar o teu coração. E que você, assim como o apóstolo Paulo anunciou: hoje eu sei viver e andar sobre toda e qualquer circunstância. Eu sei ter muito, eu sei ter nada. Hoje eu sei, porque a provisão da minha vida é o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém e amém. Aleluia. 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 Eu só tenho um aviso que eu esqueci de dar, irmãos, que eu acho que talvez seja o mais importante. Por isso eu peço a paciência dos irmãos para me ouvir. É porque nós estamos organizando uma mudança até nos nossos horários dominicais. E a partir da Santa Ceia de fevereiro, os cultos pela manhã serão às 8:30 da manhã, dando condições para que você possa estudar a palavra do Senhor após o culto, que se dará 10:50 até 12:30. Então 8:30 até 10:30 será o nosso tempo de culto a partir da Santa Ceia de fevereiro. E o culto noturno permanecerá no horário das 19 horas, iniciando com tempo de estudo e de ensino das 17 horas, tá ok? Estaremos aí no mês de janeiro anunciando todos os cultos, para que a gente não perca essa novo horário, que é o horário de fevereiro, tá ok? Da próxima Santa Ceia pela manhã. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um domingo abençoado para todos vocês. Amém.